completa. Diga assim: você está preparado para crescer hoje? Amém? Glória a Deus, aleluia. Então feche seus olhos agora e peça ao Senhor, diga: Senhor, eu quero crescer. Feche seus olhos. A gente não está aqui hoje por acaso. A gente não veio aqui para passar o tempo. A gente não veio aqui hoje para a gente apenas cantar. A gente veio aqui para adorar. A gente não veio aqui hoje apenas para a gente ouvir uma palavra. A gente veio aqui para sermos semeados pela palavra de Deus. E a semeadura da palavra, quando ela cai em terreno fértil, ela gera muitos frutos. A gente não veio aqui apenas para a gente cumprir uma obrigação como membro congregado da igreja. A gente veio aqui porque a gente precisa estar no corpo de Cristo. Então peça ao Senhor e diga: Senhor, eu quero crescer. Eu preciso crescer, Senhor, cada vez mais, cada dia mais. Eu preciso crescer. Me fortalece como igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós temos buscado, Senhor, a nossa essência como igreja, Senhor. Nós temos buscado, Senhor, entender o que é igreja e viver como igreja. Porque nós sabemos que quando o Senhor criou a igreja, o Senhor criou com um propósito. O Senhor não criou mais um grupo na face da terra, mas o Senhor criou um corpo, onde a cabeça desse corpo és tu mesmo, Senhor Jesus. Então, Senhor, em nome de Jesus, prepara agora a nossa mente, nosso coração, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, Senhor, para receber a tua palavra. Para que a gente, Senhor, não saia daqui da mesma maneira que nós entramos, Senhor, mas para que a gente saia daqui com um nível maior de unção, de entendimento, de crescimento espiritual. Para que a gente saia daqui, ó Pai, livre de coisas que ainda estão nos aprisionando. Para que a gente saia daqui, Senhor, tratado, curado daquelas coisas que ainda nos adoecem. Em nome de Jesus, Senhor, faz essa obra na nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, coloca sede de Ti no nosso coração, Senhor. Aqueles que entraram aqui sem sede, porque, Senhor, nós não poderemos beber da Tua água se nós não tivermos sede dela. Aqueles que entraram aqui sem sede, Senhor, em nome de Jesus, desata, Senhor, na vida desses uma sede, Senhor, em nome de Jesus. Desata, Senhor, uma sede, que começa a sentir um desejo por Ti, pela Tua palavra, pela oração, pelo entendimento, pela comunhão, pelo crescimento espiritual. Vai desenvolvendo, Senhor, esses desejos, essa sede, Senhor, em nome de Jesus. Porque cada vez que se aproxima mais o tempo do fim, com certeza, Senhor, o espírito, Senhor, da apostasia vai tentar nos seduzir. Mas nós, para vencermos esse espírito, nós precisamos ter mais sede de Ti, para nos fortalecermos mais em Ti e vencermos esse espírito para a glória do Teu nome. Senhor, cerca esse lugar com os Teus anjos. Em nome de Jesus, cerca com os Teus anjos, Senhor. Pedimos que esses anjos estejam guerreando por nós, porque muitas das vezes nossos olhos humanos não percebem, mas esse é um momento de batalha espiritual. Momento onde a Tua palavra é semeada é um momento de batalha espiritual. Mesmo que, ó Pai, no decorrer, no desenvolvimento da Tua palavra, da explanação da Tua palavra, haja momentos onde a gente ri, onde a gente brinca, mas por trás de tudo isso, Senhor, está acontecendo uma batalha espiritual. Abra os nossos olhos para a gente poder entender isso, Senhor, porque o inimigo não quer que a gente ouça a palavra. O inimigo não quer que a gente entenda a palavra. O inimigo não quer que a gente creia na palavra. O inimigo não quer que a gente pratique a palavra. Mas nós juntos aqui, como comunidade do avivamento, nós declaramos que nós não vamos fazer a vontade de Satanás. Nós não vamos. Nós vamos ouvir a palavra com atenção. Nós vamos crer na palavra de Deus. Essa palavra vai gerar fé no nosso coração quando ouvirmos a palavra. E nós vamos praticar essa palavra para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos, Senhor, por esse momento especial. Podemos meditar e crescer na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, abra a Bíblia junto comigo
em João capítulo 15, no versículo de número 16. João 15, 16. Versículo também conhecido, não é? Mas esse versículo para nós tem que ser mais do que conhecido. Ele tem que ser memorizado por nós. Mais uma vez, olha para a pessoa que está do seu lado. E você vai falar o seguinte: mas eu preciso falar. Sim, porque quando você fala, você vai fixar mais, consolidar mais o que você está ouvindo e a mensagem que você está recebendo. Então olha para quem está do seu lado e diga assim: fica atento, porque tem uma batalha espiritual acontecendo. Bem? Você pode ver que às vezes na hora da palavra, da mensagem, dá coceira. Dá coceira, né, André? Dá coceira. Dá. A pessoa fica no banco assim, na cadeira, né? Vira para um lado, daqui a pouco vira para o outro, só pode ser coceira. Vira para o outro, vira para o outro, bota a perna para cá, bota a perna. É difícil você ficar ali certinho, direitinho e tal. Também não precisa ficar que nem uma estátua também, né? Pelo amor de Deus. Mas é interessante que às vezes vendo uma série da Netflix em casa, uma coisa desse tipo, a pessoa fica lá quietinha. A pessoa vai para o cinema, né? Fica lá vendo. Tu aí foi ver Barbie lá, viu Barbie quietinho, sim. Agora, na hora da mensagem, você reparou que dá um negócio. Mas coceira, tem um negócio assim. Gente, só pode ser espiritual isso aí. Só pode ser o espírito da coceira. Só pode ser. Ou se não é verme. Ou é o espírito da coceira, ou é verme que está. Entendeu? Só pode ser, gente. Às vezes dá vontade de ir no banheiro, né? Dá. É sério, Rosa. Dá vontade de ir no banheiro, às vezes. Às vezes a pessoa fica em casa vendo um filme de 2 horas e tal, e 7 minutos. Antes de ontem, eu estou falando porque eu vi um filme em casa, gravei na mente o tempo do filme, 2 horas e 7 minutos, o filme que eu estava vendo. Você fica ali 2 horas e 7 minutos vendo o filme, não dá vontade de ir no banheiro, não dá vontade de nada, não dá fome, dá não sei o quê. Aí quando está na igreja, na hora do culto, aí dá vontade de ir no banheiro, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Tem alguma coisa que mexe, sabe, com a gente naquele momento da ministração da palavra. Só pode ser uma guerra espiritual, só pode ser. Porque se não fosse, isso aconteceria em todas as outras áreas. Se você, em todos os lugares que você vai e senta para fazer alguma coisa, assistir um filme, qualquer coisa desse tipo, acontece isso, então tudo bem. Isso é normal para você, é você que está aí meio, né, descompensado, tudo bem. Então, não tem problema nenhum. Agora, se acontece, gente, só na hora da mensagem, aí é espiritual, só pode ser. Aí aquilo ali está mexendo com você, no sentido espiritual, e você está tentando fugir daquilo ali, Deus está querendo confrontar você, e você está saindo de fininho e tal, ou é o inimigo mesmo que está querendo, sai daí, sai desse culto, sai. Por quê? Porque o inimigo sabe que se você ouvir, se você acreditar, se você praticar a palavra, ele perde, o diabo perde. O diabo perde. O diabo sabe, gente, que a palavra é a maior arma de guerra contra o inferno. Foi por isso que Jesus usou a palavra para vencer o diabo, não é? Se a palavra não fosse essa grande arma, Jesus usaria outra arma. Mas não, quando o diabo tentou ele usou a palavra, está escrito. Aí o diabo perdeu. Veio com outra tentação, Jesus, está escrito. O diabo perdeu. Veio com outra tentação, Jesus, está escrito. Citando a palavra e tal, usando a arma que é a palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus é espada. Como diz Efésios, né? No capítulo 6, diz: tomai
a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não fala da armadura, né? Fala capacete de salvação, coraça de justiça, cinto da verdade. E aí vai dizer assim, escuta a fé, vai dizer, tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então é uma arma, espada é uma arma, gente. Então quando o diabo sabe que você vai ouvir a palavra, ele sai daí, porque ele fica com medo. O diabo tem medo, porque ele sabe que com a palavra você tem mais fé, você está com a espada do Espírito na mão. É por isso que você precisa não só ouvir a palavra aqui na igreja, você precisa ter esse relacionamento com a palavra na sua casa também. Separar todo dia um tempo para você ler a Bíblia, isso é muito importante, porque você vai recebendo essas armas espirituais através da palavra. O cristão que lê a palavra todo dia, medita na Bíblia todo dia, esse é mais forte, esse é mais vencedor, esse é o que vence a Satanás. Então, separa um tempo para a palavra na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Estou falando isso, isso aqui não é puxão de orelha não, gente. Isso aqui é porque eu amo você, eu quero ver você derrotando todas as hostes espirituais do maligno. Eu quero ver o diabo correndo de você, igual aqueles cachorros medrosos, né? E quando você pega um pedaço de pau, você fica... Eu quero ver o diabo fazer isso com você. Quando ele vier em cima de você, você está escrito, ele embora correndo. É por isso que eu estou falando isso, desse jeito, amém? E olhando na palavra, versículo 16 de João 15, versículo conhecido, que diz, o próprio Senhor Jesus que fala, né? Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi, para que vades e deis fruto, e que o fruto permaneça, né? Ainda tem uma palavrinha aí no meio aí, e vos nomeei. Essa palavra aqui é chave também, viu, gente? Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e que o fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. É interessante que, se a gente ler só a parte B desse versículo, parte B é a segunda parte, né, do versículo, a gente diria assim, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero. Por quê? Olha o que diz na parte B aqui, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Ou seja, Jesus está dizendo assim, olha, tudo que você pedir em meu nome ao Pai, vai ser concedido a você. Se eu perguntasse assim aqui, quem quer isso? Todo mundo dizer, eu quero, e eu também, eu quero. Claro, todos nós queremos isso. Então, se a gente olhar só essa parte B do versículo, a gente dizer, meu Deus, é isso que eu quero. Tudo que eu pedir para o Pai, Ele vai me dar, meu Deus, e tal. Só que às vezes, a gente esquece de olhar a parte A. Essa parte B é consequência daquele que frutifica. É uma sequência do versículo, preste atenção. Não foram vocês que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que, entenderam? É uma continuação. Que vocês deem fruto e o fruto permaneça, a fim de que, com o propósito de que tudo que vocês venham pedir a Deus seja concedido a vocês. Entenderam? A gente só quer pedir e a gente quer que Deus nos responda. A gente quer que Deus nos dê. A maioria dos cristãos adora aquela parte que diz assim, batei e abri-se-vos-á. Oba! Procurai e achareis, buscai e encontrareis. Opa, eu quero isso. Todo mundo quer essa parte. Como todo mundo quer essa parte B aqui. Mas, se você olhar na palavra de Deus, tem N promessas, graças a Deus. Mas, todas as promessas, ou pelo menos 99% delas, tem uma condição. Que é o que a gente chama de princípio.
Princípio aqui não é começo, não. Como em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio que criou Deus os céus e a terra, ou seja, no início de tudo. Não, a princípio aqui, na verdade, Arthur, não é isso não. Princípio aqui é uma condição. Uma condição. Ou seja, se você quer alguma coisa, tem uma condição. Isso é uma lei universal. E quando a gente aprende isso, muita coisa na nossa vida muda. Porque a gente é muito mimado, mal acostumado. Você está perguntando, como assim? A gente é mimado, mal acostumado, porque a gente quer, mas a gente não quer fazer o que tem que fazer para receber. A gente quer tudo na mão. Deus me abençoa, Deus me dá, Deus faz isso para mim, Deus abençoa a minha casa, Deus abençoa meu casamento, Deus abençoa minha vida financeira, Deus me abençoa meus estudos, Deus abençoa, Deus me dá um carro, Deus me dá uma casa, Deus me dá um casamento, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me dá aquilo, Deus me dá aquilo. A gente só quer, como dizem por aí, o vem a mim, né? Pode me dar, Senhor. Mas a gente esquece que tudo isso tem condições. A gente quer que Deus faça. Faça Deus, faça Deus, faça Deus, faça Deus. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, né, que é aquele de Salmo 37, 5. Ele diz ali: e o mais Deus fará. Poxa vida, que coisa linda, né? E o mais Deus fará. E eu quero profetizar sobre a tua vida que o mais Deus fará sobre você. Olha como é que vocês disseram amém. Viu? Não é? Quem não quer isso? Né, Diácono Rubem? E confiar. Vocês querem, né? Que o mais Deus faça. Então o versículo, antes de dizer o mais Ele fará, o versículo diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Assim é o versículo. Ou seja, se você quer que Deus opere na sua vida, faça grandes coisas, você tem que entregar seus caminhos ao Senhor. E queridos, entregar os caminhos para muita gente não é fácil, não é? Por quê? Porque eu tenho os meus caminhos, e eu acho que esses caminhos são os caminhos certos. E aí eu entrego esses meus caminhos na mão do Senhor. Deus olha para os meus caminhos assim, olha para mim, olha para os caminhos, diz: esses aqui são os teus caminhos? Deixa eu mudar. Não, Senhor, não. Pronto. Tem que ser desse jeito. Muita gente não entrega os caminhos ao Senhor porque não quer que Deus mexa, não quer que Deus mude. Tem muita coisa na nossa vida que precisa ser mudada. É. Verdade. A gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer ser crente do nosso jeito. E além de entregar na mão do Senhor, a gente tem que confiar. Porque quando Ele pega e mexe, arruma, deixa eu mudar, deixa eu fazer do meu jeito, deixa eu mudar, você tem que baixar a cabeça e confiar. Pode mexer, Senhor, pode agir, pode fazer do seu jeito. O Senhor quer tirar isso da minha vida? Pode tirar. Se está me atrapalhando, pode tirar. Eu acho isso tão bom, tão gostoso, mas o Senhor entende que isso é ruim para mim, então pode tirar, pode tirar. Ah, Senhor, eu sonhei tanto com isso, esse é o meu projeto, esse é o meu plano, mas o Senhor tem outro para mim, tudo bem, Senhor, pode modificar, Senhor, pode modificar. Ah, Senhor, eu sempre fiz assim, Senhor, desse jeito, mas o Senhor quer que mude, tudo bem, Senhor, tá. O Senhor está mexendo em tudo, pode, eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor tem sempre o melhor para mim. Viu como é difícil? Não é fácil, não. A gente só quer o mais Deus fará.
E mesmo assim, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a vida dessa igreja, que o mais o Senhor fará. Porque essa igreja irá entregar os seus caminhos nas mãos do Senhor. E essa igreja irá confiar no Senhor. Por isso mais o Senhor fará. Amém. Você disse amém. Daqui para frente, você precisa entregar. Você precisa confiar. Amém? Então, voltando aqui para o versículo, Jesus diz assim: não foram vocês que me escolheram. Na minha versão diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. Isso aqui já é uma coisa que faz a gente pensar, né? Por quê? Faz a gente pensar. Porque a gente pensa que o primeiro passo é sempre o nosso. Ah, eu estou aqui na igreja porque eu escolhi estar aqui. Eu decidi estar aqui. Sim, você escolheu, você decidiu. Graças a Deus, está no lugar certo, na hora certa. Domingo que vem, volte de novo. Quarta-feira, esteja aqui. Você vai estar no lugar certo, na hora certa. Deus está moldando a sua vida, fazendo de você um vaso novo. Mas não é um vaso para enfeitar não, viu, querido? O que Deus está fazendo na sua vida, e guarda isso no teu coração. Isso é uma palavra de Deus para você. O que Deus está fazendo na sua vida não é para você ser um vaso de enfeite, não. É porque Ele vai encher a tua vida com vinho novo. Então Ele está fazendo da sua vida um vaso novo para isso. Como a pastora, na última ministração dela, na última pregação que ela fez aqui, ela falou sobre odres novos e vinho novo. Ou seja, como Jesus falou, não dá para colocar vinho novo em odres velhos, porque senão o odre racha. Eu creio que a maioria que sabe que é um odre, se não sabe, eu vou explicar para você não ficar perdido. Odre é uma sacola, tipo um cantil feito de couro, que as pessoas carregavam, elas botavam ali o vinho e andavam com aquilo ali. Aquele couro era geralmente couro de cabra, era o couro mais resistente para os líquidos. Só que quando ele ficava velho, ele ressecava e a tendência era ele rachar. Só que o vinho velho, ele já fermentou. Então ele não se expande. Os gases dele ali dentro não se expandem. O vinho novo, ele está ainda em fermentação. Então quando coloca o vinho novo e fecha, aquele odre ficava bem fechadinho, o vinho ali dentro começava a soltar um vapor da condensação. Não é condensação, da fermentação, isso, vapor da fermentação. Fermentava e começava a se expandir. O que acontecia? Estava velho, ele rachava, e aí perdia aquele vinho, e era caro, perdia. Então Jesus falou assim: olha, não dá para colocar vinho novo em odre velho. Só que quando ele falou isso, ele não está falando só do odre físico ali, do vinho físico. Ele estava falando de você e de mim. Ele estava dizendo que Deus, Ele tem algo novo para você e para mim. Mas se a gente for como esses odres velhos, o que vai acontecer? A gente vai rachar. E o que Deus tem para nós vai se perder. Já reparou que isso às vezes acontece? Muitas das vezes, na nossa caminhada com Cristo. Eu não sei se já passou por isso, mas eu já passei. Eu creio que você já passou também. Ou seja, você recebe de Deus, você está empolgado, aleluia, glória a Deus, meu Deus, quanto poder, ai, o poder, isso é o poder, meu Deus, que coisa e tal, não sei o que, mas passa um tempo, para onde foi esse vinho novo? Para onde foi? Se perdeu. Mas se perdeu por quê? Porque eu, quando recebi,
era um odre velho. Aí o vinho de Deus, eu não estava preparado. Perdi. Então, o que Deus está fazendo com a gente? Deus está fazendo dessa igreja odres novos, gente. Porque tem muito vinho novo para vir. Tem muita coisa boa de Deus, para Deus dar. E aqueles que vão se transformar em odres novos vão receber. E aqueles, apóstolos, que não vão se transformar em odre novo, o que vai acontecer? Vai ficar vazio. Deus não vai estragar o vinho dele, não. Deus te conhece. Aí você vai dizer assim, mas o irmão não recebe, eu não recebo, não recebe, não recebo. Olha para a tua vida, que tipo de odre você é? Deus não vai desperdiçar o vinho dele, não. O vinho de Deus é caro. É caro. É precioso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar em Deus essa mudança na minha vida. Eu tenho que orar. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Eu tenho que ver, eu mesmo ver essa mudança na minha vida. Eu mesmo tenho que ver a restauração, gente, porque nós estamos em tempo de restauração. Essa palma chegou a vir aqui. A gente está em tempo de restauração. Isso. Teve uma prestaçãozinha aí que, né? A última parcelazinha da prestação pagada depois. Então, nesse processo que Deus está fazendo, é para transformar a gente em odre novo, para poder a gente receber mais de Deus. Agora com um propósito. Qual o propósito? O que está escrito aqui nesse versículo. Olha o que diz. Jesus diz assim: fui eu que escolhi vocês. Gente, isso é muita responsabilidade, hein? É muita responsabilidade. Meu Deus. Imagina, Simone, Deus chegar para você e falar assim: fui eu que te escolhi, foi você não. Imagina, Diana, Deus chegar para você e falar assim: olha, Jesus chegar para você e falar: Diana, não foi você que me escolheu, não, você que pensa que você me escolheu, eu escolhi você. Aimee, Jesus falar para você, dizer: Aimee, você acha que você que me escolheu? Eu escolhi você. É desse jeito. Você também, Tati. Você não ia ficar de fora, não. Jesus olha para você de detalhes. Você está rindo porque você está achando que foi Jesus, foi você que escolheu Jesus? Não, Ele escolheu você. Gente, isso aí é muito sério, é muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Porque quando a gente escolhe, não é? A gente, às vezes, não leva aquilo muito a sério. Foi eu que escolhi. Vai que eu fiz uma escolha errada, né? E tal. Agora, quando Jesus escolhe, querido, não tem outro pensamento, não. Ou seja, é aquilo ali, ponto final. Porque Jesus só faz a escolha certa. Se Ele escolheu você, é você. Não adianta você vir com desculpa dizendo: ah, mas minha vida está assim, estou assado, estou não sei o quê. Ah, querido, não importa se você está assado, vai comprar uma pomada na farmácia, porque Jesus já te escolheu. Jesus. Você é escolhido. Jesus não erra. Ele acerta na mosca, Ele acertou. Ele acertou na mosca, amém? Olha para estar do seu lado. Olha para estar do seu lado e vê que Jesus acertou na mosca. Jesus não erra não, gente. Às vezes você fica dizendo assim: ah, mas eu estou passando por isso. Ah, eu não tenho capacidade. Ah, quem sou eu? O máximo que eu consigo é vir sentar numa cadeirinha cinza. Então você acha que Jesus, Ele não sabe escolher, não, é verdade? É isso que você acredita? Você acha que Jesus, Ele não tem capacidade para escolher? Ele escolheu você. E pronto. Não fostes vós, escolhestes a mim, Ele disse. Foi você, eu que escolhi a vocês, a vós. E vos nomeei. Ainda tem, para ficar o negócio bem consolidado,
Ele ainda diz assim: eu vos nomeei. E queridos, aqui nomear não é denominar, dar nome, não. Aqui nomear é dar função, dar aquele cargo, dar aquela missão, dar aquela autoridade. É esse nomear. Ele deu para você uma autoridade. Ele deu para você uma função. Ele deu para você uma missão. Porque você é igreja. E qual foi a missão que Ele te deu? A de frutificar. Porque Ele diz aqui: eu escolhi vocês, vos nomeei para que vades e deis. Olha aí na sua Bíblia, versículo 16: para que vades e deis fruto. Ele te chamou para isso, para você dar fruto. E para a gente encerrar, quando a gente fala de fruto, a gente lembra logo de uma árvore, né? De uma planta, de uma árvore frutífera, né? A gente lembra isso. Mas, além de uma árvore, de uma planta, existem outros frutos também. A Bíblia fala de vários tipos de frutos, né? A Bíblia fala de frutos de arrependimento. Tem muita gente que diz assim: eu estou arrependido. Mas a Bíblia fala de fruto de arrependimento. Dizer que está arrependido é fácil. Quais são os frutos de que a pessoa realmente se arrependeu? Quando você se arrepender de uma coisa, você precisa dar frutos desse arrependimento para Deus, para consolidar o seu arrependimento. A Bíblia fala de frutos da boca. Sabia que a sua boca dá fruto? Está escrito em Provérbios, né? Capítulo 18, que diz que do fruto dos nossos lábios o nosso ventre se fartará. Versículo 21 do capítulo 18 diz que aquele que ama os lábios, ama o que fala, esse se fartará desse fruto. E aí esse fruto pode ser bom, pode ser ruim, né? O fruto dos nossos lábios pode ser bom ou ruim. Pode ser um fruto abençoado, pode ser um fruto amaldiçoado. Porque nesse texto de Provérbios 18, diz que nos nossos lábios, na nossa boca, está a vida e a morte. A vida quando você abençoa alguém, a morte quando você amaldiçoa alguém. Você pode destruir a vida de uma pessoa com os lábios. Tem muita gente hoje destruída por causa de palavras malditas. Como o próprio nome já diz, maldita, mal falada. E às vezes as pessoas não dão conta de como isso é forte. Sempre lembrando, papai e mamãe, cuidado com o que você fala dos seus filhos. Por quê? A gente tem que sempre lembrar em relação aos filhos, porque os filhos não têm uma defesa psicológica. E aí o que acontece? Aquilo que o pai e a mãe falou, entra, sem um filtro, sem uma defesa. Mas nós que já somos adultos, já temos. Ou seja, se o Igor chegar para mim e falar: você não vai dar em nada da sua vida, você não consegue fazer nada mesmo. Eu vou dizer: você que não consegue. O que é isso? Uma defesa. Por que eu falei isso? Para que aquelas palavras dele eu não introjetasse, não entrasse dentro de mim. É o que as pessoas dizem por aí: não levou para o coração, né? Não deixei aquilo entrar. Aí eu me defendo. E tem outras maneiras de me defender. Agora, a criança tem essa defesa? Não. Uma criança de 4, 5 anos tem essa defesa? 6 anos, 7 anos, não tem.
E aí ela vai recebendo tudo aquilo que os pais vão falando. Vai recebendo. Aí o pai diz: você nunca vai ser bem sucedido na sua vida. Você nunca vai dar em nada. Aí a criança cresce e não consegue ser bem sucedido. Aí você, mas só por causa de uma palavra? Essa palavra tem dois caminhos. Primeiro caminho, o caminho espiritual. O diabo só fica ali esperando uma palavra como essa, para aproveitar como uma ferramenta para destruir a vida da pessoa. Ou seja, foi lançada pelo pai, pela mãe, tem autoridade espiritual sobre aquela criança, e o diabo, no reino do espírito, ele aproveita. Isso foi lançado por pai e mãe, então tem autoridade. Então eu vou pegar essa palavra, eu vou fazer isso que o pai ou a mãe disse que vai acontecer. E o diabo vai fazer tudo para que aquela criança, quando crescer, ela não seja bem-sucedida, não seja vencedora na vida. Ele vai criar uma série de empecilhos para isso. Esse é o caminho espiritual. Mas tem o outro caminho, o caminho da mente. Nós temos corpo, alma e espírito. O caminho da mente é a nossa alma. Nesse caminho da mente, aquilo ali entra na criança, fica gravado na mente da criança. A criança cresce, esquece daquilo ali, mas continua gravado. É como se você escrevesse um livro, uma coisa lá e botasse numa gaveta lá na sua casa. Daqui a 10 anos você nem lembra mais daquele negócio que você escreveu, mas está lá. A criança não lembra nada mais sobre aquilo ali, que o pai ou a mãe falou aquilo ali, cresceu, estudou, fez uma faculdade e tal, não sei o quê, papá. Mas quando chegou a hora de realmente ela decolar na vida, ela não consegue. Parece que tem alguma coisa segurando. A criança não consegue ser bem-sucedida. Já é adulta, não consegue ser bem-sucedida. Vai fazer uma coisa, quando chega no finalzinho, abandona. Ah, mas estava quase chegando, sei lá, me deu vontade de trancar a matrícula disso, me deu vontade de parar, não sei o quê. E a pessoa não consegue entender, porque ela vai abortando essas coisas na vida dela. E a pessoa fica andando em círculo, andando. Porque aquilo que ficou lá gravado, está gravado dentro dela. Mas ela não lembra mais. Mas está lá, atrapalhando a vida dela. Ou seja, a mente dela está dizendo assim: você não dá em nada, não. Esse emprego aí, esse dia eu estava conversando com uma jovem, e ela tinha várias oportunidades na vida dela, que surgiam, né? Uma jovem cristã, crente, apareciam as oportunidades, as portas se abriam para ela, bons empregos, com bom salário, mas em todos esses bons empregos, com bom salário, ela ficava só uns 3, 4 meses, passava aquele período ali de experiência, ela pedia para ser mandada embora, e perdia o bom emprego e bom salário, e ela não sabia por quê. Por quê? Eu orei, pedi a Deus, se Deus me desse, Deus abriu aquela porta. E quando estava indo tudo bem, lá começou a me incomodar, aquele trabalho lá, eu falei, não aguento ficar mais aqui não, eu quero ir embora, tal. Ela não sabe o que está lá na mente dela, mas está lá. A mente dela dizendo, isso aqui não é para você, isso aqui vai fazer você ser bem sucedido na sua vida, você com esse trabalho, você vai ser promovida, aqui você vai ter um bom salário. Não, isso aqui não é para você não, porque você não nasceu para ser bem-sucedida, você não nasceu para ser uma vencedora. E aí ela abortava, ela cancelava tudo isso. Da onde veio isso? Lá da infância, quando o pai dela disse que ela não ia ser bem-sucedida na vida dela. É o outro caminho. Então tem o caminho onde o diabo aproveita a palavra, e tem um caminho onde a nossa mente faz daquela palavra uma lei na nossa vida. É por isso que os pais precisam ter muito cuidado com o que falam
para os seus filhos. Porque é um momento onde os filhos estão muito frágeis. Eles não têm ainda uma proteção. E aí aquilo vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando. E lá na frente, traz um prejuízo. Então, quando a gente olha, eu falei isso por conta do fruto dos lábios, né? Ou seja, dos nossos lábios pode sair vida ou pode sair morte, dependendo do que a gente fala. Cuidado com o que você fala. Seus lábios têm que ser um instrumento de vida, de bênção, e não de morte. Isso é muito importante. Tem um versículo, não precisa abrir nele não, mas tem um versículo que diz assim, Colossenses 3:8, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência. Isso tudo sai dos lábios, viu, gente? Maledicência é fofoca. Da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Sabe o que é palavra torpe? Você sabe o que é palavra torpe? Não. Palavra torpe é aquela palavra depravada, aquela palavra imoral, é palavrão. Se você fala palavrão, olha o que a Bíblia diz aqui: despojar, tira isso da tua vida. Palavras torpes da sua boca. Não mintais uns aos outros. Mentira. Pois você já se despiu do velho homem. Você já é uma nova criatura. Essas coisas não podem ter mais na sua vida, não. Efésios 4:25 diz: por isso deixar a mentira, falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque vocês são membros uns dos outros. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Ele repete aqui de novo em Efésios. Mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Aí eu te pergunto, a palavra que sai do seu lábio promove edificação? A palavra que sai do seu lábio, dos seus lábios, ela dá graça para quem ouve? Dá graça aqui não é fazer os outros rir, não. Não é piada, não. É dar graça no sentido de levar a bênção de Deus. Você abençoa com a sua palavra. Isso é fruto também. Existem vários tipos de fruto. Mas eu quero me reservar para terminar no fruto que o próprio Senhor Jesus fala, que está em João capítulo de número 15 também. Você observou o versículo 16, onde Jesus diz que Ele nos nomeou para dar fruto. Agora vai até o versículo 1. Enquanto você vai, eu vou pegar algo aqui que simboliza o que Jesus está falando. Isso é poderoso, viu? Chega a dar um zoom. Muita unção tem esse negócio aqui. Não parece muito uma videira, mas vai dar para você entender o que eu quero lhe trazer aqui. Deixa eu ir também em João 15. Quantos acharam João 15? Diga amém. Versículo 1. Não, você vai... Eu até quero, mas espera um pouquinho, senão você vai ficar segurando, vai cansar um pouquinho, que é pesado. Mas eu quero ajuda. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. Vamos ler de novo? Jesus disse: eu sou. Muito bem. No versículo 2 diz o quê? Amém. Então, Jesus está deixando bem claro aqui que Ele é a videira. Nesse caso aqui,
Agora você pode vir, Sueli. Vou tentar ficar aqui na frente, mas não atrapalhar aqui as caixas de som aqui, por causa do... Isso. Pesadinho, né? Pesado. Vem mais para cá por causa do som. Não, acho que não vai dar certo. Acho que não vai dar certo não, né, Bruno? Assim, aqui, né? Por causa do som. Muito bem. Digamos que essa do meio aqui fosse o caule dela. Nessa planta aqui não é exatamente, mas digamos que isso aqui fosse o caule dela. Esqueçam essas que estão em volta aqui. Imagine só essa daqui, como se fosse o caule dela. O texto que nós lemos, Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Então aqui está Jesus e aqui os ramos, você e eu, certo? E aí ele vai dizer que o ramo que não está nele, esse não dá fruto, certo? E aí depois no versículo 16, foi o primeiro que a gente leu, ele diz que ele nos nomeou e nos escolheu para dar frutos. Isso ele vai cobrar da gente. Ele vai cobrar os frutos. Quando a gente estiver face a face com Jesus, ele vai perguntar para a gente, quais foram os frutos que você deu? Pode ter certeza. Por quê? Porque ele mandou. Esse versículo é uma ordem. Eu já nomeei. Você já está ali nomeado no diário oficial do céu para você dar fruto. Só que ele diz que aquela vara que não está nele, essa seca. Se ela seca, não pode dar fruto. Se eu pegar um alicate aqui, não vou fazer isso, mas se eu cortar aqui esse galinho aqui e botar aqui do lado, o que vai acontecer? Vai secar, amanhã vai estar seco, né? Depois da manhã mais seco ainda, depois da manhã, pronto, acabou, já era. Agora imagina, gente, esse galinho aqui é você, sou eu. Por que seca? Porque aqui pelo caule sobe a seiva, o alimento, que é tirado do solo. Aqui embaixo as raízes puxam e passa por aqui, chega até nesse galho aqui. Aí a gente diz assim, mas é muito difícil dar fruto para Deus. O Senhor vai me cobrar, eu sei, mas é difícil. E quais são os frutos que Ele quer? Vidas. É esse o fruto que Jesus quer de nós. Vidas. Porque imagina, gente, imagina que se essa florzinha fosse um fruto. Esse fruto da florzinha é que ao ser plantado, ao germinar, ia se transformar em uma outra planta dessa. Esse é o fruto dessa planta. Se fosse a flor, fosse fruto, ok? Então seria o fruto dessa planta. Então o fruto de uma planta, ele gera uma outra planta. O fruto de uma laranjeira, dentro da laranja tem caroço, que quando você planta, gera outra laranjeira. O fruto de um pé de abacate, dentro do abacate tem uma semente, quando você planta, gera outro pé de abacate. Então não adianta a gente dar desculpa que o fruto é outro. Não, Jesus está falando que é o fruto da alegria. O fruto da alegria é fruto do Espírito. O Jesus está falando, o fruto é o fruto de eu estar em um ministério, ou eu estar cantando, ou eu estar fazendo isso, ou eu estar pregando. Não, não é isso. O fruto tem que gerar a mesma árvore, senão não é o fruto. Ou seja, você tem que gerar outras vidas, como você. Imagina se a gente tomasse aqui como exemplo uma ovelha. E o fruto da ovelha seria uma ovelhinha, não é?
Claro. O fruto da ovelha não podia ser uma manga, né? Tinha que ser uma ovelhinha. E aquela ovelhinha ia crescer, ia gerar uma outra ovelhinha. É assim que funciona, gente. A gente fica dando desculpa. Não, a gente tem que gerar vidas. Não tem para onde correr. Você tem que gerar vidas. Você está aqui hoje ouvindo essa palavra, recebendo aqui. Quantas vidas você gerou? Às vezes você vê uma cadeira vazia do seu lado. Essa cadeira podia estar sendo preenchida por um fruto que você gerou. Mas às vezes você vem para a igreja e você ouve o culto e vai embora. Você se torna um galho que não dá fruto. E o que diz aí o texto que a gente leu? Meu Deus. O galho que não dá fruto, ele corta. Mas o que dá, ele limpa para que dê mais fruto. Que tipo de galho você quer ser? Aquele que vai ser cortado ou aquele que vai ser limpo para dar mais fruto? Eu quero ser o que vai ser limpo. Nem que o meu fruto seja pequenininho. Eu quero dar pelo menos um frutinho aqui para eu ser limpo e dar mais um frutinho, mais um frutinho, mais um frutinho. É desse jeito. Pensa nisso. Agora, se o fruto fosse uma ovelha, aí você gera uma outra ovelha. Está difícil. Está difícil evangelizar, está difícil gerar um fruto. Querido, olha para a sua vida, vê o que está acontecendo. Uma árvore sadia, ela dá frutos. Se não dá fruto é porque a árvore está com problema. Às vezes a árvore está com, sei lá, uma praga, né, que dá, né? Eu cresci em um sítio, né, tinha muita laranjeira, e a laranjeira parava de dar laranja quando dava uma praga chamada fumagina. E as folhas ficavam tudo escurinhas. E eu parava de dar laranja. Aí tinha que vir com um veneno, espirrava na laranjeira toda para poder matar aquela fumagina. Aí voltava de novo a dar laranja. Olha no espelho, de repente vem uma fumagina, aí você não percebeu. Ou seja, às vezes está acontecendo alguma coisa que está te atrapalhando da fruta e você não percebeu. Por quê? Porque às vezes a gente se acostuma a não dar fruto. A gente se acostuma a ser aquele galho que não vai dar fruta. Tá bom, tá jóia, estou dentro do vaso, tá beleza. Olha, eu dei uma florzinha, não precisa fruta, não sei o que. Não. Jesus vai cobrar a gente. Então vê o que está atrapalhando. Ainda faltam alguns meses para esse ano terminar. Faz um propósito. Eu quero terminar esse ano. Pelo menos um fruto até o final do ano eu vou dar. Eu vou ganhar uma vida para Jesus. Eu vou consolidar uma vida. Essa cadeira que está aqui, ó, aqui na frente tem 3 cadeiras aqui. Vazias, 3 cadeiras. Essa cadeira você já faz logo um propósito. Essa cadeira aqui é minha, para eu preencher com o meu fruto aqui. Faz um propósito. Porque foi por isso que Jesus morreu na cruz. Para que a gente seja salvo, para salvar outros. É por isso que Jesus te curou, para você ser curado, para curar outros. É por isso que Jesus te libertou, para você ser livre para libertar outros. É assim. Senão você é egoísta. Ah, eu fui salvo, então é só para mim, pronto. Eu fui curado, fui liberto, é só para mim. Isso é egoísmo. Eu fui curado para poder curar outros. Eu fui salvo para poder salvar outros. É assim. Isso é o reino de Deus. E se for uma ovelhinha, se for uma ovelhinha, entenda uma coisa, é você que tem que cuidar da ovelhinha, viu? Não é o pastor, não. Porque às vezes as pessoas pensam que é o pastor que cuida da ovelhinha. Vai num lugar onde se cria ovelha e vê se é o pastor que está dando de mamar para a ovelha. Não. É a mãe da ovelha, a ovelha mãe que está dando de mamar. É desse jeito. O pastor está ali, guardando, protegendo.
mas você tem que gerar, você tem que cuidar. É o que a gente chama de consolidação. Quantos estão entendendo isso? Amém? Agora deixa eu parar aqui um pouquinho, que Sueli está dizendo, meu Deus, não aguento mais. Obrigado, Sueli. Que você seja frutífera. Cada vez mais em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos. Eu queria encerrar orando ao Senhor, pedindo que o Senhor lhe dê, para você e para mim, uma unção de frutificação. Quantos querem essa unção? Então feche seus olhos. Peço ao Senhor, diga, Senhor, eu quero essa unção. Eu quero frutificar. Eu quero sair daqui, Senhor, motivada para frutificar. Eu quero sair daqui, Senhor, ungida para frutificar. Mas antes, peça perdão ao Senhor, se você não tem frutificado. Peça perdão ao Senhor se você não tem ganhado vida, se você não tem pregado o Evangelho, porque é uma ordem de pregar o Evangelho. Peça perdão ao Senhor se você não tem testemunhado de Cristo. Que a unção é para testemunhar, viu? A unção é para frutificar. Como Jesus disse em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. A vontade de Deus que Ele quer que você a gente testemunhe dEle, de Cristo. Fale dEle, fale quem Ele é para as pessoas, fale o que Ele faz, e fale o que Ele fez na nossa vida. Você precisa falar para as pessoas o que Jesus fez na sua vida. Você que está pensando, mas é muito difícil eu pregar o Evangelho. Não é não. Na época de Jesus, quando Jesus falou isso para as pessoas, isso era para elas e para nós também. Naquela época ninguém tinha um seminário para isso, ninguém tinha um curso para isso, um treinamento para isso. As pessoas simplesmente testemunhavam. Testemunhar é você falar do que aconteceu, falar do que você viu. Se por acaso acontecer um acidente, que não aconteça ali na rodovia, um exemplo, que você está ali passando na hora e você viu, e alguém chamar você, as autoridades, chamar você para você dar o seu testemunho, o que é isso? É você dizer o que você viu. Ah, eu vi que o carro vinha passando em alta velocidade, o outro cortou assim, fez assim, sabe? É falar do que você viu. Isso é testemunhar. Isso é difícil? Não. Se Jesus tem feito coisa boa na tua vida, é hora de você testemunhar. Se Jesus mudou a tua vida, é hora de você testemunhar. Você não precisa saber a Bíblia de cor, não. O que você precisa dizer para as pessoas: olha, Jesus fez isso na minha vida, está fazendo isso na minha vida. Jesus é maravilhoso. E Ele pode fazer isso na sua vida também. Isso é testemunhar. Quantos aqui estão dispostos a serem testemunhas do Senhor Jesus? Então deixa eu orar pela sua vida. Senhor, eu te peço, Jesus, no teu nome, que o Senhor faça dessa igreja, de cada um que aqui está, verdadeiras testemunhas tuas. Homens e mulheres, jovens, crianças, que em toda oportunidade, não vão perder nenhuma delas, falarão de Ti, com ousadia, com intrepidez, falarão de Ti, com motivação, com amor, com graça do Senhor. Que assim seja. Senhor, abre o entendimento espiritual de todos nós. Nos dá palavra de sabedoria, coloca as Tuas palavras nos nossos lábios, para que a gente possa falar de Ti, para as pessoas que estão próximas de nós, quer sejam parentes, vizinhos, amigos, e até para aquelas pessoas desconhecidas que a gente vai encontrar na rua, ou em algum lugar que a gente for. Em nome de Jesus, que sejamos essas testemunhas, Senhor. Que sejamos, Senhor, pessoas que o Senhor já escolheu para dar fruto, mas sejamos pessoas frutíferas, Senhor. Em nome de Jesus, desata, Senhor, essa unção de frutificação sobre nós. Em nome de Jesus. Nos perdoa, Senhor, pelo tempo que não frutificamos.
Nos perdoa, Senhor, pelo tempo que não evangelizamos, pelo tempo que não consolidamos, pelo tempo que não fizemos discípulos. Nos perdoa, Senhor. Mas te pedimos, por favor, desata uma unção que venha trazer restauração de tudo isso, Senhor. Nós queremos que o evangelismo, queremos que a consolidação discipulada seja restaurado, Pai. Queremos ver vidas sendo salvas, Senhor, libertas, curadas, para que possam salvar, libertar e curar outros. E assim, ó Pai, nessa dinâmica, a igreja esteja crescendo para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, coloca essa sede no coração de cada um de nós. Essa sede de ganhar vidas, ganhar almas, Senhor. Coloca essa sede, Senhor, como uma urgência, Senhor. Assim como os seus discípulos tinham essa urgência, assim como a igreja do Novo Testamento tinha essa urgência de ganhar vidas. Senhor, desata em nós essa urgência, Senhor. Que nós venhamos a ganhar pessoas, falar de Ti, Senhor. Como se o Senhor estivesse voltando agora, hoje. Que assim seja, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, aqueles que se acham uma árvore que precisa de restauração. Senhor, esse é o tempo. Esse é o tempo. O Senhor conhece cada um aqui. Aqueles que estão dizendo, mas eu sou uma árvore que precisa ser tratada. Ah, meu Deus. Mostra, Senhor, para cada um que esse é o tempo do tratamento. Mas não é um tratamento só para dizer eu fui tratado. É um tratamento para poder ser tratado e tratar de outros. Coloca esse propósito no coração. Porque eu sei que se o Senhor colocar esse propósito, eu sei se essas pessoas que precisam de tratamento, precisam de libertação, viverem isso, esse propósito, esse desejo, eu sei que essa libertação, essa cura, esse tratamento virá com mais rapidez para a glória do Teu nome. Porque eu sei que o maior interessado em que todos sejam tratados para tratar, curados para curar, libertos para libertar, com certeza é o Senhor o mais interessado. Muito obrigado, Senhor. Oramos agradecidos por esta unção que nós já tomamos posse de frutificação, essa unção de frutificação, nós tomamos posse. Nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos.